Vamos então aqui continuar. Nós estamos na questão 1009. É uma questão que tem 4 respostas. Nós já vimos a resposta de Santo Agostinho, Lamennais, Platão. E agora nós vamos ver a resposta de Paulo, o apóstolo. A pergunta é: sendo assim, as penas impostas nunca seriam para a eternidade? Que é a continuação da questão 1009. Vamos ver aqui, Paulo. Gravitar para a unidade divina, este é o objetivo da humanidade. Gravidade é a atração, então atrair-se para a unidade divina. Gravitar para a unidade divina, né? Sermos atraídos energeticamente para Deus. A gravitar para a unidade divina, este é o objetivo da humanidade. Para atingi-lo, são necessários 3 coisas: a justiça, o amor e o conhecimento. 3 coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Então, a ignorância é o contrário de conhecimento, o ódio é o contrário de amor e injustiça é o contrário de justiça. Pois bem, em verdade vos digo que falseais, mentis em algumas traduções, falseais esses princípios fundamentais e comprometeis a ideia de Deus, exagerando a sua severidade. Vós a comprometeis duplamente, deixando penetrar no espírito da criatura o pensamento de que há nela mais clemência, mais mansidão, amor e verdadeira justiça do que atribuís ao ser infinito. Ele está colocando aqui, da mesma forma que Lamennais e que Santo Agostinho, a questão do Deus antropomórfico, né? Nós fazemos um Deus à nossa semelhança, com os nossos defeitos. Então, o que ele está colocando aqui? Nós colocamos para Deus como sendo Deus mais injusto do que nós, porque nós jamais castigamos um filho mais do que o necessário para o aprendizado dele. Nós colocamos ele de castigo para o bem dele, para o aprendizado dele. Nós que somos imperfeitos, nós que somos maus. Agora, Deus que é misericordioso, puro amor, perfeição, tudo aquilo que ele nos coloca é por amor, por misericórdia para o nosso aprendizado. Colocar que Deus condenaria a eternidade alguém por um erro que pode ser ressarcido, que pode ser sanado, que pode ser acertado, seria colocar para Deus como um injusto, muito mais injusto do que qualquer um de nós. É isso que ele está colocando aqui. Pois bem, em verdade vos digo que falseais esses princípios fundamentais e comprometeis a ideia de Deus, exagerando sua severidade. Vós a comprometeis a ideia de Deus, duplamente, deixando penetrar no espírito da criatura o pensamento de que há nela, na criatura, em nós, mais clemência, mansidão, amor e verdadeira justiça do que atribuís ao ser infinito, do que atribuís a Deus. Destruís, inclusive, a ideia de inferno, tornando-a ridícula e inadmissível às vossas crenças, como é aos vossos corações o horrendo espetáculo das execuções das fogueiras e das torturas da Idade Média. Então, da mesma forma que para nós é horrenda a lembrança da Idade Média, das torturas do fogo, as pessoas serem queimadas, porque eram de uma religião diferente, é a mesma coisa colocarmos que Deus poderia criar algo como o inferno. Céu e inferno não existe, são estados interiores nossos. Nós podemos estar vivendo no inferno aqui encarnados, no inferno desencarnados, pelo sentimento, pela aflição, pelo ódio, pelo rancor que temos em nós. Como nós podemos estar vivendo no céu, na paz, na tranquilidade, aqui encarnados, porque o céu e o inferno estão dentro de nós, como desencarnados também. Por aquilo que fizemos, plantamos,
desencarnados estaremos em situação muito mais tranquila, porque foi assim que nós, digamos assim, construímos a nossa estrada. E a hora que nós vamos para a nossa verdadeira vida, nós vamos refletir, assimilar e estar em sintonia com aqueles que refletem e estão em sintonia conosco energeticamente, indiferentemente de estarmos encarnados ou desencarnados. Destruís inclusive a ideia de inferno, tornando-a ridícula e inadmissível às vossas crenças, como é aos vossos corações o horrendo espetáculo das execuções das fogueiras e das torturas da Idade Média. A doutrina espírita veio para destruir o inferno, o purgatório, esse céu de anjinho tocando harpa, e a morte. A morte não existe, nós somos eternos. Mas como? Quando a era das represálias cegas for para sempre banida das legislações humanas, esperais mantê-la no ideal. Quer dizer, agora que essas crenças, essas ideias antigas medievais estão, nós estamos falando aqui século XIX, que é quando o Kardec recebeu essa mensagem, né, estão sendo banidas, vai se manter essas ideias medievais na crença, né, em si? Crede-me, irmãos, em Deus e em Jesus Cristo. Crede-me, ou resignai-vos a deixar perecer todos os vossos dogmas em vossas próprias mãos, em vez de modificá-los, ou então vivificai esses dogmas, abrindo-os às benéficas emanações que os bons espíritos derramam nesse momento. Quer dizer, você muda essas situações, sai desses dogmas, dessas ideias medievais e modifica, ilumina as situações e as ideias com os ensinamentos que os espíritos estão trazendo. A ideia do inferno, com suas fornalhas ardentes, com caldeiras ferventes, pode ser tolerada, isto é, perdoável no século de ferro. Mas no século XIX, vamos lembrar, ele está aqui, né? O livro foi publicado em 1857. Então, 1856 aqui, tudo isso sendo escrito. Vamos lembrar que o século XIX é o século do iluminismo, né? Da luz da ciência. Então, vou repetir aqui. A ideia do inferno, com suas fornalhas ardentes, com caldeiras ferventes, pode ser tolerada, isto é, perdoável, no século de ferro. Mas no século XIX é apenas um vão fantasma que serve, quando muito, para assustar as criancinhas, no qual elas deixam de acreditar quando crescem. Ao persistir nessa mitologia assustadora, vós produzis a incredulidade, mãe de toda desorganização social, pois estremeço, quer dizer, Paulo está colocando aqui que ele se estremece, entrevendo toda uma ordem social abalada e desmoronando sobre sua base por falta de sanção penal. O que ele está colocando aqui? Ao persistir nesta mitologia assustadora, nós produzimos a mãe da incredulidade, a mãe do materialismo, o que afastou as pessoas da religião, porque não tem sentido a ideia de um inferno eterno. Não tem sentido a ideia de alguém ir por um céu eterno sem ter feito nada. Uma criança que desencarna bebê, por essas leis vai para o céu eterno, mas ela não teve oportunidade nem de fazer o bem nem de fazer o mal. Alguém que cometeu um erro, em vez de poder receber a sanção, ou seja, ele poder ressarcir a sociedade do erro que ele cometeu e poder crescer e se melhorar, ele vai ser condenado ao céu, ao inferno eterno. Isso não tem o menor sentido. E isso é que é até hoje a mãe
do materialismo. Ele está falando aqui do século XIX, nós estamos no século XXI e infelizmente essas ideias ainda perduram, ainda tem muita gente que tem essas ideias medievais. Homens de fé ardente e viva, vanguardistas do dia da luz, mãos à obra. Não para manter fábulas ultrapassadas e desacreditadas, mas para reavivar a verdadeira sanção penal, sob formas mais adequadas aos vossos costumes, sentimentos e aos conhecimentos de vossa época. Colocar uma pena, colocar uma sanção mais justa. Nós que somos injustos, nós que somos maus, somos capazes de colocar uma pena para aqueles que transgridem as nossas leis, esperando que eles aprendam, esperando que eles modifiquem. Imagina Deus, com a sua infinita misericórdia, a sua infinita misericórdia e justiça. Quantas chances ele nos dá através da reencarnação? Quantas nós precisarmos, porque somos eternos. E Deus ensina pelo tempo. O tempo é um presente que ele nos dá aqui para que nós possamos crescer, melhorar e aprender. Quem é de fato o culpado? É aquele que por um desvio, por um movimento falso da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, pela humanidade, por Jesus Cristo. Então, quem é o culpado? É aquele que se desvia das normas de Deus, aqueles que se afasta das leis naturais, que são as leis de Deus. Este é o culpado. E aí ele coloca aqui, que é o castigo? A consequência natural. Por que consequência natural? Porque é causa e efeito. Deu a causa, vai receber o efeito. A lei de ação e reação. Então, que é o castigo? A consequência natural, que deriva desse falso movimento, desse desvio. Uma soma de dores necessárias para fazê-lo repugnar sua deformidade, pela experiência do sofrimento. O castigo é o aguilhão, aquele instrumento que fere. O castigo é o aguilhão que estimula a alma, espírito encarnado, pela amargura, ao voltar-se sobre si mesma e a retornar ao porto de salvação. O objetivo do castigo não é outro senão a reabilitação, a redenção. Nós vemos aqui que Paulo de Tarso não fala em punição, ele fala em castigo. E qual é o objetivo desse castigo? E esse castigo não é imposto por Deus, é uma lei de Deus, que é imutável, de causa e efeito, ação e reação. Nós vamos criar a ação, vamos receber a reação. Pela aquilo que nós causamos, vamos receber o efeito de volta. São leis naturais, imutáveis e iguais para todo o universo. Então, o objetivo do castigo não é outro senão a reabilitação, a redenção. Querer que o castigo seja eterno por uma falta que não é eterna é negar-lhe toda a razão de ser. Porque a falta não é eterna. Nós cometemos um erro e cometemos muitos, milhares. Nós temos a chance de limparmos, acertarmos, pedirmos perdão, ressarcirmos e continuar a nossa estrada de aprendizado. Em verdade vos digo, cessai, deixai de pôr paralelamente na eternidade o bem, essência do Criador, e o mal, essência da criatura. Quer dizer, para de comparar, na eternidade o bem, essência do Criador, porque o Criador é só amor, e o mal, essência da criatura. Nós criamos o mal, não foi Deus. Fomos nós, com o nosso livre-arbítrio,
com o nosso orgulho, vaidade, egoísmo, prepotência, que causamos o mal ao outro. Somos nós que criamos o mal. E somos nós que temos que limpar tudo aquilo de errado que fizemos neste planeta com os nossos irmãos. Então, o que ele está dizendo aqui? Em verdade vos digo, cessai, deixai de pôr paralelamente na eternidade o bem, essência do Criador, e o mal, essência da criatura. Isso seria criar uma penalidade injustificável. Ao contrário, afirmai o abrandamento gradual dos castigos e das penas pelas transmigrações, e ireis consagrar com a razão aliada ao sentimento a unidade divina. Então, através das nossas transmigrações, das nossas indas e vindas, de nós podermos reencarnar aqui, aprendermos, voltarmos para a verdadeira vida, aprendermos, voltar para cá com mais conhecimento, aprendermos mais ainda, é que nós vamos voltar para o Pai com as nossas próprias pernas pelo nosso livre-arbítrio. Como ele coloca aqui no começo, gravitar para a unidade divina, né? Estamos sendo atraídos para Deus pela sua energia, pelo seu amor, pela sua magnanimidade, pela sua misericórdia. Assinado Paulo, o apóstolo. Aí vamos ver aqui a colocação do Kardec para essa questão. Procura-se estimular o homem ao bem e desviá-lo do mal, pelo incentivo das recompensas e pelo temor dos castigos. Mas se esses castigos lhes são apresentados de uma forma que a razão se recusa a admitir, não terão nenhuma influência sobre o homem. Longe disso, ele rejeitará tudo, a forma e o fundamento. Mas, se ao contrário, o futuro for apresentado de uma maneira lógica, ele não o rejeitará. O Espiritismo lhe dá essa explicação, nos mostrando de uma maneira lógica como as coisas se processam e como é o processo, né, da nossa evolução. A doutrina da eternidade das penas, no sentido absoluto, faz do Ser Supremo, né, de Deus, um Deus implacável. Seria lógico dizer que um soberano é muito bom, muito benevolente, muito indulgente, que só deseja a felicidade dos que o cercam, mas que ao mesmo tempo é invejoso, vingativo, inflexível em sua rigidez e que pune com o pior dos suplícios 3/4 de seus súditos por uma ofensa ou uma infração às suas leis, mesmo aqueles que erraram por não terem conhecido essas leis? Não seria uma contradição? Ora, Deus pode ser menos bom do que seria um homem? De novo, o que todos os outros colocaram, né? Quer dizer, Deus pode ser menos bom do que qualquer um de nós? Foge à razão. É inadmissível. Outra contradição se apresenta nesse caso, uma vez que Deus tudo sabe, ao criar uma alma, já sabia que ela viria a falhar. Portanto, desde sua formação, a alma estava predestinada à desgraça eterna. Isso é possível? Racional? Com a doutrina das penas relativas, tudo se justifica. Deus, sem dúvida, sabia que a alma falharia, mas ele lhe fornece os meios de esclarecer-se por sua própria experiência, por suas próprias faltas. É necessário que ela expie seus erros para melhor firmar-se no bem, mas a porta da esperança nunca lhe é fechada para sempre. É o espírito encarnado, a alma precisa, né, expiar seus erros para firmar-se no bem. Mas a porta da esperança, essa certeza que é a determinação de Deus, que seremos puros e felizes, isso é um alento, é isso que nos faz
arregaçar as mangas para estudar, aprender e corrigirmos nossos erros, consertarmos aquilo que nós bagunçamos, que nós destruímos. É necessário que ela, a alma, expie seus erros para melhor firmar-se no bem, mas a porta da esperança nunca lhe é fechada para sempre. Deus faz com que o momento de sua libertação dependa dos esforços que ela empreendeu para atingir esse objetivo. Do esforço, da vontade de querer se modificar, de realizar a sua reforma íntima, o vigiai e orai. Isso é algo que todos podem compreender e que a lógica mais meticulosa pode admitir. Se as penas futuras tivessem sido apresentadas sob esse ponto de vista, haveria muito menos céticos. Na linguagem usual, a palavra eterno é muitas vezes empregada no sentido figurado, para designar uma coisa de longa duração e da qual não se prevê o termo, embora se saiba que esse termo existe. Porque tudo aquilo que nós conhecemos tem começo, meio e fim. Nós temos muita dificuldade para entender a profundidade da palavra eternidade. Dizemos, por exemplo, as geleiras eternas das altas montanhas, dos polos, embora saibamos que, por um lado, o mundo físico pode ter um fim e que, por outro, o estado dessas regiões pode mudar pelo deslocamento normal do eixo terrestre ou por um cataclismo. E hoje, 200 anos depois do que tudo isso foi escrito, nós estamos vendo aí as geleiras se desmontando, se desmoronando, A palavra eterno, nesse caso, não quer dizer perpétuo até o infinito. Quando sofremos uma longa doença, dizemos que nosso mal é eterno. O que há de surpreendente, então, no fato de os espíritos que sofrem há anos, séculos e até mesmo milhares de anos dizerem o mesmo? Estão sofrendo há tanto tempo que acham que estão sofrendo pela eternidade. Mas não é verdade. Basta querer se modificar, basta se arrepender verdadeiramente. Nós vemos isso no nosso lar, quando André Luiz se arrepende verdadeiramente, aí ele consegue enxergar o Clarencio que está ali sempre tentando ajudá-lo e ele foge. Não esqueçamos, sobretudo, que pelo fato de sua inferioridade não lhes permitir ver a extremidade da rota, acreditam sofrer sempre, o que é para eles uma punição. No mais, a doutrina do fogo material, das fornalhas e das torturas emprestadas ao tártaro do paganismo está hoje completamente abandonada pela alta teologia, que foi uma adaptação do tártaro, das ideias do Olimpo, de Zeus, das ideias dos deuses gregos. É somente nas escolas que esses assustadores quadros alegóricos ainda são apresentados como verdades positivas por alguns homens mais zelosos que esclarecidos, e muito erroneamente, pois essas jovens imaginações, quando não mais acreditam nesse terror, poderão aumentar o número de incrédulos. A teologia reconhece atualmente que a palavra fogo é empregada no sentido figurado e que deve ser entendido como um fogo moral. Aqueles que, como nós, acompanharam os incidentes e sofrimentos da vida de além-túmulo nas comunicações espíritas, vamos lembrar aqui, o Kardec está colocando aqui, ele está acompanhando o tempo todo as ideias, e as colocações dos espíritos, são os espíritos falando, são ideias além-túmulo. Aqueles que, como nós, acompanharam os incidentes e sofrimentos da vida de além-túmulo nas comunicações espíritas, puderam convencer-se de que, por não terem nada de material,
essas comunicações não deixam de ser pungentes. Mesmo em relação à sua duração, alguns teólogos começam a admitir, no sentido restrito ao qual já nos referimos, e a pensar que, de fato, a palavra eterno pode ser entendida como as próprias penas, como consequência de uma lei imutável e não de sua aplicação a cada indivíduo. No dia em que a religião admitir essa interpretação, bem como algumas outras, também decorrentes do progresso dos conhecimentos, ela reconduzirá ao redil, né? O redil é o aprisco, né? É o lugar onde se guardam as ovelhas perdidas. Então, a hora que as religiões saírem dessas ideias medievais, dessas colocações que não têm sentido e que afastam as pessoas conforme a ciência vai se desenvolvendo, vai afastando as pessoas dessas religiões, a hora que elas mudarem tudo isso, elas trarão para perto delas, trarão para dentro, né, do redil as ovelhas perdidas. Vamos agora para o item ressurreição da carne. Nós estamos na questão 1010. O dogma da ressurreição da carne é a consagração do dogma da reencarnação ensinado pelos espíritos? Eles respondem: como quereis que seja de outra forma? Essas palavras, assim como tantas outras, só parecem sensatas aos olhos de algumas pessoas por serem levadas ao pé da letra. E é por isso que levam à incredulidade. Todo mundo sabe que um corpo jamais vai poder voltar a viver. Ele faz parte da terra e ele volta para a terra. É o espírito que renasce. E embora se fale em ressurreição para o Cristo, o que houve ali foi uma materialização dele, né? Porque nós vamos ver em alguns livros que o corpo dele foi escondido, ou se aparecer onde o corpo dele foi enterrado, não faz diferença nenhuma. O Chico Xavier colocou para alguns amigos, para algumas pessoas, a gente vê isso em cartas, em pessoas que comentaram sobre isso, na época de Pedro Leopoldo ainda, que haviam colocado para ele, ele havia recebido essa informação de que a pedido do Cristo, o corpo dele tinha sido desmaterializado. O corpo dele pura e simplesmente tinha se desaparecido para que não houvesse nenhum tipo de digamos assim, de irmãozinhos instigantes se utilizando das energias energias imensas que ainda existiam naquele corpo. Então ele, segundo Chico Xavier, ele foi desmaterializado. Mas isso não faz diferença, foi a vestimenta que ele usou aqui para poder trazer os ensinamentos para todos nós. Então é o que eles estão colocando. Mas dai uma interpretação lógica a estas palavras, e aqueles a quem chamais de livres pensadores irão admiti-las sem dificuldade e justamente por refletir. Afinal, e não vos enganais a esse respeito, esses livres pensadores não buscam senão acreditar. Eles têm, assim como os outros, e talvez mais que os outros, sede do futuro, mas não podem admitir aquilo que para a ciência é algo inventado. A doutrina da pluralidade de existências é conforme a justiça de Deus. Só ela pode explicar o que sem ela é inexplicável. Como poderíeis querer que esse princípio não estivesse na própria religião? E como Kardec colocou, quando o que estiver na doutrina for contra o que a ciência estiver colocando, nós vamos ficar com a ciência. Porque a doutrina espírita é, antes de tudo, ciência e filosofia. Aqui nós vamos no meu livro para a questão 1011. Em algumas traduções não existe a questão 1011, porque foi um defeito
né, de tipografia na edição do Livro dos Espíritos. Então, há edições que eles colocaram uma questão, né, para uma subquestão, eles colocaram como questão para acertar a numeração, e há aqueles tradutores, como a FEB, por exemplo, que mantém exatamente como foi essa segunda edição aqui do Livro dos Espíritos, da 1010 vai para 1012. Então, aqui no meu tem a 1011. Dessa forma, a Igreja, pelo dogma da ressurreição da carne, ensina a doutrina da reencarnação? Eles respondem, isso é evidente, porque na realidade não existe, né, a ressurreição da carne, mas sim a reencarnação, a volta do espírito a encarnar na Terra. Então é o que ele está colocando, isso é evidente. Essa doutrina é, aliás, a consequência de muitas coisas que passaram despercebidas e que não se tardará a compreender nesse sentido. A doutrina da reencarnação. Nós vamos ver os orientais, para ele a reencarnação é ponto pacífico, é normal. Os judeus, nós vamos ver próprio Cristo quando coloca que João Batista já veio, quer dizer, Elias já veio e não o reconheceram, porque Jesus está dizendo ali que João Batista é a reencarnação de Elias. Então nós vemos, e o judaísmo, quem já leu, conhece a Cabala, como os judeus falam, Cabalá, ali nós estamos vendo exatamente o que a gente vê na doutrina espírita acerca da pluralidade dos mundos, da reencarnação, do aprendizado, né, de podermos voltar para podermos acertar. Nós vamos ver na Torá, quando eles falam que a tradução está errada, porque eles colocam que será castigado na terceira e na quarta geração. Por quê? Na terceira e na quarta, porque na segunda não tem como nós voltarmos para sermos filhos de nós mesmos, mas na terceira nós podemos voltar como netos de nós mesmos, podemos voltar como bisnetos, por isso que nós pagaremos na terceira e na quarta, quando nós voltarmos. E por aí vai, a reencarnação é no Mahabharata também, o Bhagavad Gita está ali falando o tempo todo sobre a reencarnação, que não há morte, né, de que nós somos imortais. Vou voltar aqui. Essa doutrina, que é a da reencarnação, é, aliás, a consequência de muitas coisas que passaram despercebidas, que não se tardará a compreender nesse sentido. Em breve, reconhecerá que o Espiritismo emerge a cada passo dos textos das Escrituras Sagradas. Portanto, os espíritos não vêm subverter a religião, como pretendem alguns. Ao contrário, vêm confirmá-la, sancioná-la, através de provas irrefutáveis. Porém, como é chegado o tempo de não mais empregar a linguagem figurada, eles, os espíritos, né, se exprimem sem alegorias, dando às coisas um sentido claro e preciso que não possa estar sujeito a nenhuma falsa interpretação. Eis porque, dentro de algum tempo, estareis cercados de pessoas mais sinceramente religiosas e crentes do que hoje. Quem assina essa resposta 1011 é São Luís. Nós vamos ver aqui uma colocação do Kardec. A ciência, de fato, demonstra a impossibilidade da ressurreição segundo a ideia vulgar. Se os restos do corpo humano permanecessem homogêneos, mesmo que fossem dispersados e reduzidos a pó, ainda poder-se-ia conceber sua reunião depois de um tempo determinado. Mas as coisas não são bem assim. O corpo é constituído de elementos diversos, como oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono, etc. Com a decomposição, esses elementos se dispersam, mas para servir à formação de novos corpos, de tal forma
que a mesma molécula de carbono, por exemplo, entrará na composição de milhares de corpos diferentes. Estamos nos referindo a corpos humanos, sem contar o de todos os animais. De forma que um certo indivíduo talvez tenha em seu corpo moléculas que pertenceram aos homens das primeiras eras, e que essas mesmas moléculas orgânicas que absorveis em vossa alimentação, talvez provenham do corpo de certo indivíduo que vós conhecestes, e assim por diante. A matéria, existindo em quantidade definida e sendo indefinida a quantidade de suas combinações, como cada um desses corpos poderia reconstituir-se dos mesmos elementos? Há uma impossibilidade material. Portanto, só se pode admitir racionalmente a ressurreição da carne como uma representação simbólica do fenômeno da reencarnação. E assim sendo, não há nada que choque a razão, nada que esteja em contradição com os dados da ciência. É verdade que, segundo o dogma, essa ressurreição só deve acontecer no final dos tempos, ao passo que, segundo a doutrina espírita, ocorre todos os dias. Mas já não há, nesse quadro do julgamento final, uma grande e bela figura que camufla sobre o véu de alegoria uma dessas verdades imutáveis que não mais terá céticos quando for levada à sua verdadeira significação? Que se medite bem a teoria espírita sobre o futuro das almas e seu destino como consequência das diferentes provações que devem sofrer. E ver-se-á que, com exceção da simultaneidade, o julgamento que as condena ou absolve não é uma ficção como pensam os incrédulos. Ressaltemos ainda que a teoria espírita é a consequência natural da pluralidade de mundos, hoje perfeitamente aceita, ao passo que, segundo a doutrina do juízo final, a Terra é considerada o único mundo habitado. Então, o que ele está colocando aqui é exatamente a questão da reencarnação. E que não tem sentido essa colocação de juízo final, de os corpos, né? Os corpos ressurgirão. Isso, o que nós temos, eu acho que nem é necessário insistir em tudo isso, porque isso são coisas que talvez no século XIX ainda precisasse ser muito, muito colocado. Hoje em dia nós todos temos condições, até pela ciência nos comprovando. Nós vemos aí as questões de EQM, né? Pessoas que passaram pelo quase morte, mostrando que conversaram com seus familiares, que reencontraram com pessoas falecidas e depois, quando voltaram para o corpo, teve essa lembrança, essa sensação boa de como é a vida espiritual, passaram a não ter mais medo da morte. E nós estamos falando isso em termos científicos, não estamos falando de espíritas, nós estamos falando de colocações que a ciência nos traz, né, acerca da vida após a morte. E no nosso próximo estudo, nós vamos ver paraíso, inferno e purgatório. Nós terminamos aqui a questão 1011, né, que em algumas traduções, em algumas editoras, nós teremos terminado a questão 1012. Quer dizer, não tem problema em relação à numeração, se no seu livro dos Espíritos estiver um pouco diferente. Até o nosso próximo estudo.